bastante a construir meu portfólio, né? Uhum. Mas eu sou um cara das altcoins, eu gosto muito de altcoin. Hoje eu tenho altcoin, eu sou holder de altcoin, né? Não tenho um portfólio tão diverso assim, tenho poucas e bem seletas, né? Escolhidas a dedo ali, né? Que eu acredito que são muito bom projeto que podem estar com o seu valuation ali totalmente descontado no curto prazo, né? Então, principalmente as que hoje chamam a atenção mais aí, tem umas voltadas para real yield, né? Essas daí estão chamando bastante atenção, apesar de ter possíveis riscos regulatórios bastante acentuados, né? Mas a gente também tem a questão de ter uma assimetria também muito grande, né? O que é o real yield e por que você fala que tem riscos regulatórios maiores? Bom, Real Yield é uma nova classe não nova assim, né? Não é tão novo, porque já a definição de finanças centralizadas já meio que cunhava isso, né? Você já acreditava que os aplicativos, em algum momento da história, eles iam começar a distribuir as taxas que são coletadas pelos usos da plataforma, pelos seus usuários, né? Que vão lá e utilizam, pagam taxas. Essas taxas elas devem ser distribuídas para os seus usuários em algum momento da história. Só que na grande maioria dos aplicativos, o próprio tesouro do aplicativo é quem ficava com essas taxas. Ele distribuía um token para você de governança do próprio aplicativo, no formato de farm, alguma coisa do tipo. E aí, né, o que acontece é que hoje tem alguns aplicativos que distribuem 100% das taxas que são coletadas no uso da aplicação. Por exemplo, a GMX. A GMX é um aplicativo que ela imita como se fosse uma DYDX também, que é como se fosse uma corretora de ativos sintéticos, e ela permite que todo mundo chegue lá e alavanque até 30 vezes o seu capital em algumas certas moedas. E aí, se você for holder do token GMX, você tem acesso à distribuição de 30% de todas as FIIs que são geradas lá nessa plataforma. E os outros 70% são distribuídos para a outra pessoa que tem um outro token chamado GLP. O GLP é um token que ele é composto por uma cesta de ativos, é como se fosse um índice, como se fosse um ETF dentro desse mundo cripto. E aí ele tem, na sua maior parte ali, stablecoins e Ethereum e Bitcoin, né? E algumas poucas altcoins, tipo Link e Uniswap. Então, a composição desse GLP, basicamente, é stablecoin, Ethereum e Bitcoin. E aí você fica exposto a isso, provendo liquidez a esse GLP para poder esse dinheiro ser utilizado na alavancagem dentro desse projeto. E quanto mais pessoas fazem o stake, recebe essa distribuição de 70% desse fluxo de caixa desse aplicativo. E, né, só para poder terminar aqui essa questão do real yield, porque tem um risco regulatório, né, que você tinha perguntado, Felipe. É porque, né, todo aplicativo toda moeda, vamos dizer assim, que ela te entrega uma rentabilidade a partir de taxas que são geradas, ela pode ser considerada um valor mobiliário, né? Sim. E aí ela teria que estar sendo negociada dentro de um exchange que teria que ter a sua regulação no país, né? Só que a grande maioria desses projetos, eles são desenvolvidos por pessoas anônimas. Então, a equipe de desenvolvimento ela é totalmente anônima. Então, nesse quesito, eles não são conhecidos e não tem para onde ninguém mandar uma carta dizendo, ei. Sim. Cara, a GMX, eu acabei vendendo os GLP Token agora, antes do Demerge, que eu quero dormir tranquilo, sem ter surpresas. E eu transformei lá, deixei o Etherzinho paradinho lá na carteira, né? Mas, cara, a GMX, para mim, é um negócio extremamente revolucionário, cara. Esse token GLP, que compõe essa cesta de ativos aí que o Caio tá falando, ele é composto quase 50% em dólares, que seria 7% DAI, 42% USDC, 2% Tether. E aí ele tem uma volatilidade reduzida, então ele é um token que consegue manter o preço muito próximo aí do 0,90 centavos com os preços do Bitcoin e do Ethereum cotados no preço atual, né? E, cara, eu tô testando aí eu coloquei uma mão pesada nele e ele realmente está rendendo os 29% ao ano. A questão não é que ele realmente está rendendo, não, mano. É só você olhar na blockchain, você consegue olhar o fluxo de caixa do aplicativo. Se você entrar no site aí, pessoal, chamado cryptofees.info, você consegue ver as taxas que foram geradas pelos principais aplicativos aí nesse mundo Web3, né?
E quando você vai ver lá a GMX, ela meio que gera, né, cerca de, hoje, nas últimas 24 horas, uma coisa absurda, gerou tipo assim, $1 milhão em taxas nas últimas 24 horas, enquanto o Bitcoin tinha apenas gerado ali cerca de $300 mil. Então é 3 vezes o fluxo de caixa do Bitcoin em apenas um dia, que esse aplicativo na rede Arbitrum está fazendo, entendeu? É fantástico, velho. É fantástico. Para quem não sabe, a rede Arbitrum é uma solução de segunda camada. Acho que é Rollup, né? Esse aqui, ele é o... Exatamente. Ela utiliza Optimistic Rollup. Optimism, e aí ela utiliza aquela base de confiança e tudo mais. Não, acho que não é o Zk Rollup, né? O Zk Rollup é a Matic que utiliza, né? A Matic, ela tem 5 camadas hoje, né? Ela já tem, fora a sua sidechain, ela tem 5 outras camadas, aliás, 4 outras camadas que cada uma utiliza uma tecnologia. Então, ela tem uma tecnologia de ZK, ela tem uma tecnologia de Optimistic também, que é a que é utilizada na Arbitrum e também na Optimism. Cara, eu decidi sair porque diminuiu muito o volume de contratos abertos aqui, de contratos futuros. Então, eu acredito que vai vir bastante volatilidade nessa madrugada aí. E eu vi o pessoal também, acho que é no Twitter, comentando aqui no Whale Alert, lá no Telegram, o pessoal enviando vários Ethers aí para as corretoras. Não sabemos se eles vão realmente vender, o que tipo de negociação vão fazer, se desejam vender logo depois de acontecer o demerge ou de acontecer o famoso airdrop aí dos ETHW, né? Mas eu, cara, caguei para esse ETHW aí. Não sei, eu queria saber até a opinião de vocês aí. Eu tô nem aí para esse ETHW, velho. Tô meio que cagando também, palpitando aqui. Inclusive, eu vi uma análise esses dias que eu achei interessante, que o funding, que a gente estava comentando antes aqui, o Chico estava mostrando, na verdade, esse trade do pessoal pegar Ether emprestado para ganhar o airdrop, né, o fork novo, tá tão crowdado, tão cheio de gente, que a tendência é o funding ficar bizarramente negativo, no caso dos perpétuos lá, as pessoas pagarem muito para tomar Ether emprestado, de modo que no final das contas o total de funding pago por quem estava fazendo esse trade aí se equivalha meio que ao valor, o market cap do fork. Porque a galera está fazendo esse trade basicamente só para ganhar esse airdrop. Mas assim, tem muita gente profissional no trade e, porra, eu não pretendo também. Pretendo a hora que acontecer o merge aqui conseguir dormir tranquilo e não vou sair correndo para vender o airdrop que vai cair na minha carteira, porque vai ser um caos na tal da rede nova, tem um monte de risco para quem ficar transacionando nessa rede nova. Enfim, eu não estou posicionado especificamente aí para esse trade. Vocês, Caião, você tem alguma opinião mais positiva do fork ou não? Não, jamais. Esse trade aí eu acredito que vai ser um completo fracasso, né? Desde o seu lançamento, porque a gente tem vários aplicativos do mundo Web3 aí, DeFi, que já não vão dar suporte a esse fork. A gente tem, hoje saiu a maior pool de mineração, a IFMiner, né? Ela diz também que não vai dar suporte a nenhum fork que vai vir quando for no dia 15. Que já tiver passado o merge, ela vai parar de servir ali suporte para o Ethereum. Né? Então é interessante a gente ver que tem gente que está. Né, é muito engraçado porque teve uma entrevista que eu vi do principal minerador chinês que está lá nos Estados Unidos, e ele obrigado aí, e ele simplesmente ele estava com um tom de estar meio desesperado, sabe, com o que está acontecendo, assim, como se estivesse perdendo realmente ali a fonte de renda dele mesmo ali, e ele estava querendo fazer qualquer coisa que fosse possível para poder tentar fazer isso dar certo. Só que quando o cara, talvez sendo minerador, ele talvez não tenha que ter tanto conhecimento técnico quanto os caras que programam e fazem a coisa acontecer, né, mano? Então, a rede, ela só tem valor, por quê? Porque tem, primeiro, usuários e tem, né, a própria infraestrutura da rede ali para poder servir esses usuários. No momento que você vai para uma rede dessa, que não tem Chainlink, quando não tem Chainlink, ela já não tem, né, vários aplicativos do mundo DeFi param de funcionar. Várias pessoas que estavam pegando dinheiro emprestado dentro desse ambiente são automaticamente liquidados, porque eles dependem das informações da Chainlink para poder, né, manter os empréstimos em dia. Então, o MakerDAO, no ato que lança uma blockchain dessa, imagina essa situação, lançou essa blockchain, a Chainlink não lança uma informação lá com um preço
dos ativos para o MakerDAO e nem para nenhuma outra. Todo mundo que está pegando emprestado, que tinha oráculo da Chainlink, vai ser todo mundo liquidado ao mesmo tempo, mano. Automático. Então isso vai ser assim um catástrofe no nascimento, tá ligado? E eu sei que muita gente está tentando fazer esse trade aí para poder pegar esse ETHW, esperando que vá ter alguma coisa de market cap parecido com o market cap do Ethereum atual. Só que não vai ter valor nenhum, na minha concepção. Só para terminar, né?